Glória a Deus. Todos acharam aí? Gálatas 6? Está todo mundo a postos aí? Glória a Deus. Eu vou ler a partir do versículo 1, amém, irmãos? Diz assim, olha, irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós, que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considerai a vós mesmo para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana a si mesmo. Porém, que cada homem prove sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo, e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne, colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Eu acho que a Escritura por si só, ela fala conosco, amém? Não precisaria nem de uma explanação do que está escrito aqui. Aqui fala assim, totalmente sobre nós fazermos o bem para o nosso próximo. Amém? Totalmente. Eu digo em fazer o bem para o nosso próximo, amados, porque assim, não vamos nos enganar nessa noite, não vamos nos enganar, vamos partir aqui de uma realidade. Quantos de nós aqui, vou falar algo bem simples aqui, ó. Quantos de nós aqui já encontramos alguém chorando em algum lugar, num cantinho, dentro de um ônibus, sentado num ponto de ônibus, sei lá, quantos de nós já encontramos alguém chorando? Chorando lá. E a gente passa e fica constrangido, né? Assim, fica assim, mexido, vamos dizer assim. Puxa vida, né? Aquela pessoa está chorando. Às vezes a gente até passa pelo nosso coração e fala assim, puxa vida, eu podia ir lá, né? E perguntar por que ela está chorando. Porque aí, se ela falasse a mim por que está chorando, eu podia chegar para ele e falar assim, Jesus pode enxugar as suas lágrimas, né? Sei lá, podia falar de Jesus para ela. Aí, o que no geral a gente faz? A gente, às vezes, usa o argumento, a vergonha como argumento, né? A timidez como argumento, né? E não fala com essa pessoa. Só vê e fala assim, nossa, que dó, né? Aí vai embora pensando assim, por que será que aquela pessoa estava chorando? E aí eu pergunto, eu já me deparei com essa situação. Aí eu fico me perguntando, aonde está a palavra do Senhor, aonde está o exercício da palavra do Senhor, que é para nós fazermos o bem? A gente deixou uma oportunidade passar diante de nós, sim ou não? Quantas vezes nós sabemos que tem alguém no nosso trabalho, dentro da nossa casa, passando por um problema, passando por uma dificuldade, e nós fazemos vista grossa? Sim ou não? Você sabe que a pessoa está passando por dificuldade, e você faz vista grossa. Você está negando de fazer o bem para aquela pessoa. Para nós reforçarmos aqui, eu queria que os irmãos abrissem no livro de Gálatas. Que Gálatas ele acaba sendo um pouco mais expressivo no tocante a fazer o bem. Gálatas 6, perdão, nós já estamos em Gálatas, perdão. É Tiago 4:17. Perdão, amados. Todos acharam aí?
esse versículo, amados, é bem bombástico para nós. Assim, vai confirmar aquilo que eu acabei de dizer para os irmãos. Olha lá. O 4:17 diz assim, ó: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz... O que está escrito aí, amados? Eu não ouvi. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, o que acontece? E agora? Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele comete um... Aí você fala assim, Jesus, o que eu tenho a ver com a vida do Vitor, né? Se eu não ajudar ele, eu peco. Né? O que eu tenho a ver com a vida dele? Às vezes, aí não fala assim, eu tenho tantos problemas, por que eu vou me envolver com o problema do meu, sei lá, do meu irmão? Por que eu vou me envolver com o problema daquele cara chato lá da empresa? Então, se eu vejo alguém chorando, e eu posso fazer o bem para aquela pessoa, trazendo uma palavra para ela, e não levo a palavra para ela, o que eu fiz? Eu pequei. Agora sim, para e pensa comigo, quantos pecados a gente já cometeu e não pedimos perdão para o Senhor? Qual foi o dia que você chegou e falou assim, Senhor, me perdoa, porque eu podia ter falado uma palavra que ia ajudar o Daniel e não falei. Eu podia ter feito bem para ele e não fiz. E essa palavra está me corroendo por dentro, amados, porque assim, eu tenho recebido o bem da parte do Senhor. E o bem, ele não está caindo lá das nuvens e caindo no meu colo. Deus está usando uma pessoa para me fazer o bem. Aí eu falei, Jesus, e agora? Eu preciso entrar nesse mover. Eu preciso entrar nesse lugar de fazer o bem também. De que forma? Amados, existem tantas formas da gente fazer o bem para o nosso próximo. Muitas formas. Mas muita mesmo. Multiformas, milhões de formas, milhares de formas da gente fazer o bem para o nosso próximo. Agora, nós precisamos, querido, fazer o bem às pessoas com muito amor. Na verdade, nós precisamos fazer o bem para as pessoas com o coração de Cristo. Por quê? Porque muitas das vezes que nós fazemos o bem, a gente não sonda o nosso coração e nós estamos fazendo o bem com a motivação errada. Estamos fazendo o bem para ver se aquela pessoa depois vai fazer o bem para a gente. A gente vai fazer o bem para aquela pessoa, talvez esperando um retorno. E, querido, e quando você quer ver quando a gente identifica que nós fizemos o bem para uma pessoa esperando retorno? É quando a pessoa não corresponde ao bem que a gente fez para ela. A gente fica, não acredito. Eu fiz o bem para o fulano, tratei ele bem, e olha agora o que ele me faz. Aí você fica decepcionado com aquela pessoa. Fica bravo com aquela pessoa. Entrega ela aos verdugos. Senhor, manda os demônios cuidar dela agora, porque eu estou muito decepcionado com essa pessoa. Por quê? Porque você fez o bem para ela e você estava aguardando o retorno. Agora sim, nós temos aprendido, amados, que nós precisamos fazer o bem não dentro de uma ideia de receber em troca. E também não dentro de uma ideia de merecimento da parte da pessoa. Nós fazemos o bem, nós não vamos pecar mais, nós vamos fazer o bem, não porque a pessoa merece, mas porque ela está precisando de alguém que faça o bem. Ela está precisando de alguém tocada por Deus que faça o bem para a vida dela. A verdade é
que o Senhor vai usar alguém para fazer o bem para as pessoas que não merecem. E esse alguém, quem que é? É eu e é você. O cara me tratou mal a vida toda. Agora vem me pedir um dinheiro emprestado. Bate aí na porta da minha casa, vem com a cara de pau, falou mal a vida inteira de mim, agora está precisando de mim. E vem me pedir um dinheiro emprestado. Ou sei lá, vem me pedir um favor. Vem me pedir 10 reais emprestado. Eu vou, quando ele chegar aqui, eu vou falar não para ele. Porque me tratou mal a vida toda. Isso traz o sentido de merecimento. O que é que você está tentando dizer? O que é que você está fazendo? O que é que você está dizendo? Que aquela pessoa não merece você fazer o bem a ela. Quantos aqui, partindo de mim, já falei assim? Já falei uma vez. Agora não vou falar mais. Quantos já falaram assim? Já falei uma vez. Agora eu quero que... Né? Já falei. Mas se a pessoa está precisando que você fale de novo, enche o peito de coragem, de mansidão, e vai lá de novo, fala assim, puxa vida, Daniel, você não pode fazer isso. E não espera que ele venha, que ele já responda de uma hora para outra, de um dia para a noite. Talvez ele nem vá ter uma reação positiva que você gostaria que ele tivesse. Amados, quantas barbaridades nós temos visto e ouvido que as pessoas têm feito no mundo? Quantas barbaridades? Aí será que, quando a gente olha para a maldade que a pessoa está fazendo, será que não é um desafio para nós? Fala assim, esse aí não merece um copo d'água. Já falamos isso, amados. Já falamos isso. Hoje eu estava na mesa com a família e o meu primo estava lá conversando com a gente. E ele estava falando de uma pessoa da família dele, da parte da família dele, que sempre quando ele tinha um problema no trabalho dele, no trabalho que ele tinha um cara lá que perseguia a vida dele. E aí ele chegou para uma pessoa da família dele e falou assim, você sabia que aquele cara que me maltratava lá no trabalho morreu? Oh, meu Deus, graças a Deus, olha, não demorou para ir embora. A pessoa disse, ai, que o Satanás leve ele, que só fazia mal para os outros. Desse jeito, amados. Ele estava assim, perplexo, falando comigo. Assim, como que pode uma pessoa dar graças a Deus porque a outra faleceu? Porque ela julga que aquela pessoa só fazia o mal para outras pessoas, então não merecia estar nessa terra. Aí, assim, você fala assim, não, Eudes, mas essa realidade está longe de mim. Talvez não esteja, amado. Talvez não esteja. Talvez nós estamos fazendo vista grossa para muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Talvez a gente esteja carregando aquela palavra assim, ó. O mundo está perdido. Sim ou não? O mundo está perdido. Eu vou confiar mais na autoridade? Não vou confiar mais em autoridade mais. Hoje o mundo está perdido. É sempre isso que a gente ouve. Nós já estamos no tempo do fim, já. E esse negócio de falar assim, nós já estamos no tempo do fim, talvez entre um comodismo dentro de nós, fala assim, eu vou cuidar da minha vida, né? Está no tempo do fim mesmo, está acabando mesmo. Eu vou cuidar da minha vida, né? Eu não vou ficar procurar fazer o bem para todo mundo, não. Então a gente precisa, amados, termos o coração de Cristo. Porque o Cristo falava assim, o Cristo não falava assim para alguém que ele ia curar, ele não chegava assim e falava assim, pecou, né? Eu sou Jesus, som do seu coração e você pecou. Vai morrer com essa doença aí. Eu sou onisciente, então daqui 15 dias você está morto dessa lepra aí.
porque você pecou muito. Então, ó, a sua oportunidade de ser ajudado já foi. Você não merece. Era assim que Jesus fazia? Jesus nem perguntava, ele curava. Não importava a mazela que a pessoa tinha, ou por que ela tinha, ele ia lá e curava, ele fazia o bem. E não assim, falava para a pessoa assim, viu, você não merece eu fazer o bem para você. Ele veio fazer o bem, amados, a todos. O bom, o ruim, o mais ou menos. Ele veio fazer o bem a todos. E nós, como igreja de Cristo, nós precisávamos ser a igreja com nível de negligência zero. E muitas vezes nós não estamos no nível de negligência zero. Às vezes o nosso nível de negligência está 1, está 2, às vezes está 10. Tem a política da boa vizinhança, né? Eu não mexo com meu vizinho não mexe comigo. Aí nesse negócio de eu não mexo com meu vizinho não mexe comigo, nem um bom dia dá para o vizinho. O vizinho sai para fora, nem um bom dia dá para o vizinho. Às vezes você pode fazer o bem para o seu vizinho, desejando a ele um bom dia. Esses dias eu entrei um pouco mais cedo no trabalho e eu entrei dentro do escritório. E tem 3 moças lá trabalhando no escritório. E eu falei assim, bom dia, meninas preciosas. Falei assim. Mas assim, espontâneo. Querido, as meninas, faltou soltar fogos. Tipo assim, parecia que ninguém tinha falado, parecia que aos ouvidos dela nunca tinha soado a palavra preciosa. E assim, eu tomei um choque na hora, né? Porque, que legal, que bom, e tal. Uma falou uma coisa, outra falou outra. Eu falei assim, nossa, eu só falei meninas preciosas e deu tanta... Por quê? Porque ninguém fala todos os dias que elas são preciosas. E aí, o que eu fiz? Eu já tive um ato de bondade com aquelas pessoas. Vocês entendem? Deixa eu no meu canto e você fica no seu. Eu não falo com ele, ele não fala comigo. Quantas portas nós estamos fechando? Quantas oportunidades nós estamos perdendo? Agora vamos para uma outra parte de fazer o bem, exercendo o amor da parte de Cristo. Eu estava vindo para cá, conversando com a Vanessa, e eu falava para ela assim, olha, às vezes, nós estamos diante de uma situação com uma pessoa que a gente ama ela, a gente ama essa pessoa, só que ela está passando por algumas situações constrangedoras para nós. Porque, às vezes, amados, a gente trata as pessoas que pecam como se a gente nunca tivesse pecado na vida. O cara bebe, o cara fuma, o cara cheira, o cara trai a mulher. E você já fez tudo no passado. Jesus já te perdoou, glória a Deus por isso. Mas você trata a pessoa com aquela santidade, assim. Né? Aí fica a dica. Que talvez a gente já fez coisa pior. E agora nós estamos diante dessa pessoa que tem feito algumas coisas erradas. E nós precisamos, com amor, fazer o bem a ela. Como? Chamando ela para colocar o preto no branco. Dizer para ela que o que ela está fazendo é pecado. E que Jesus quer mudar a vida dela. Só que nós corremos o risco de a pessoa falar assim, nossa, você me confrontou. Agora vamos fazer o seguinte, fica você para lá e eu para cá. A gente perde a amizade a partir de hoje. Aí, amados, quantas das vezes a gente se cala para manter a paz? E aí a gente deixou de fazer o bem para aquela pessoa porque a gente não abriu os olhos dela.
A Bíblia diz que aquele que faz o homem se arrepender dos seus pecados, em amor, faz um bem para o seu próximo. Em amor. E aí eu volto àquela questão da negligência. E aí eu volto para o entre parênteses, nós amamos de verdade o nosso próximo, a pessoa que está perto de nós. Talvez o nosso marido, a esposa, filho, seja quem for. Será que nós estamos amando de verdade? A ponto de fazer um bem para ela, de abrir os olhos dela diante do pecado que ela está cometendo? Ou a gente quer ser diplomático? O que é o diplomático? O diplomático é aquele que vai fazer toda a volta, pôr um pano quente em cima de tudo para manter a paz. Ah, eu não vou falar para ele e para ela, porque eu quero manter a paz. Eu amo tanto ela que eu não quero perder ela. Então eu não vou falar o que eu devo falar porque eu amo ela. Aí o Satanás está aí trazendo o espírito de engano, porque se você de fato ama, fala a verdade. Você vai fazer o bem para aquela pessoa. E dizer para ela assim, cara, acorda, desperta. Você não está vendo o que você está fazendo? Você está traindo sua mulher. A mulher que Deus te deu, cara, você está traindo ela. Olha que bobagem que você está fazendo. Você se tornou um louco. E falar a verdade para a pessoa. Quantos de nós, amados, estamos remoendo por dentro, sabendo que o que a pessoa está fazendo está trazendo mal para ela. Mas nós não temos a coragem de fazer esse bem para a vida dela. Porque às vezes nós estamos comprometidos conosco mesmo. Com o nosso bem-estar para com aquela pessoa. Não estamos comprometidos com Cristo e não estamos comprometidos em fazer o bem para o próximo. Nós estamos comprometidos com a gente mesmo. Porque a partir do momento que eu penso assim, não vou falar a verdade para a Vanessa, porque eu vou poder magoar ela, eu já estou pensando no meu relacionamento com ela e não no meu compromisso com Cristo. E não viver em amor da parte de Deus. E não estar com o coração de Cristo. Queridos, se perder, perdeu. Mas faça o bem. Ah, você não está me fazendo bem falando essas coisas? Tá. Ah, você está falando que eu vou fazer o bem para uma pessoa confrontando ela? Sim. Trazendo a verdade para ela? Sim. Vai que amanhã ou depois o Satanás leva ela e você é culpado do sangue dela. E aí? A Bíblia fala sobre o atalaia que ficava na torre para avisar quando vinha o inimigo. E a Bíblia fala assim, se você vacilar na torre, não ver os inimigos vindo, e os seus companheiros morrer, você é culpado do sangue dele. A Bíblia diz isso sobre o atalaia. Que o atalaia era o cara que ficava lá guardando a vida dos outros amigos que estavam do lado da muralha. Da mesma forma, somos nós do reino do Espírito. Então, nós precisamos sair desse lugar de culpa, sair desse lugar de negligência, sair desse lugar de vista grossa e começarmos a exercitar o bem, fazer o bem para o nosso próximo. Porque isso é um negócio de Deus, isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Às vezes você vai precisar ser o chato da família, talvez. Por quê? Você é o chato? Porque você ama. Porque todo mundo que não é chato, de alguma forma, odeia o seu irmão. Porque não fala a verdade para ele. De alguma forma, odeia o seu irmão. Aí você talvez possa ser o chato no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, porque você ama tanto que você não pode fugir à verdade. Você quer o bem daquela pessoa. Você não vai repartir as coisas, você não vai compartilhar as coisas ruins que ela faz.
Mas você vai chegar para ela assim e falar, cara, isso é ruim que você está fazendo. Eu não quero fazer junto com você porque isso é ruim que você está fazendo. E não se juntar a ela e fazer também. Aí nós não estamos amando o nosso próximo. Não estamos. Então, fazer o bem, queridos. Fazer o bem. Para quem merece? Não. Às vezes, uma verdade que você traz para a pessoa, em amor, fazendo bem para ela, é como aquele remédio que você dá para alguém, e o remédio causa um efeito, uma reação, que você fala assim, agora eu derrubei ele. Matei o cara. Só que aquele remédio, com o tempo, ele vai curar a pessoa e vai levantar ela de novo. E talvez ela possa até voltar para você e falar assim, cara, ó, perdão por ter falhado, ter achado ruim que você me falou aquilo lá, mas olha, eu passei, refleti, fui curado e agora eu peço perdão para você. Eu vi que você é mesmo meu amigo, porque você me falou a verdade. Você me fez um bem enorme. Agora também, se não voltar também, se ficar nervoso também, se falar assim, ah, não quero mais amizade com você, estou de mal, amém. Pelo menos você está amando, você está fazendo bem. Então, que fique essa reflexão para o nosso coração, querido. Amém? Que fique essa reflexão para a igreja do Senhor. Fica essa reflexão, ó, negligência zero. A partir de hoje, eu não vou negligenciar mais ninguém. Não vou negligenciar mais ninguém. Às vezes, hoje, nós estávamos na feira, comendo um negócio lá na feira, e apareceu um senhor, bem de idade, assim. Ele até estava curvado, as costinhas curvadas, assim. Um senhor, assim, devia ter uns 90 anos, Vanessa. Uns 80 anos. Uns 80 anos, mais ou menos. Curvadão, assim. Aí ele veio com um celular, eu não sei que tipo de celular que é aquele, se é. Ele veio com o celular e falou assim, ó, assim, nem deu bom dia nada. Ele chegou assim e falou assim, ó, eu estou precisando ligar para uma pessoa chamada Priscila. Está aqui na agenda. Mas eu não sei ligar. Liga aqui para mim. Aí eu catei o celular dele. Aí dei para a Vanessa, né? Porque eu também não manjo tanto. Aí eu fiz assim. Aí ela catou o celular, foi lá na agenda. Ligou para a pessoa. Aí ele, alô, alô. Ele deve ter ficado uns 15 minutos falando com ela, né, Vanessa? Aí ele ficou para lá e para cá na feira falando com a pessoa. Querido, eu fiz o bem para aquela pessoa. Porque ela queria falar e não tinha como falar com aquela pessoa. É muito simples. Fazer o bem é muito simples. E se eu tivesse chegado para aquele senhor e falar assim, ó, eu também não sei mexer não, cara. Procura outra pessoa. Amém?